Você tem gordura no fígado? Nesse vídeo eu vou te falar os 6 erros que você não pode cometer. São os erros mais frequentes, a maior parte da população acaba cometendo-os e você, depois desse vídeo, não vai fazer mais porque você vai ter o conhecimento sobre a doença. Só através do conhecimento que nós vamos conseguir, de fato, melhorar a esteatose hepática ou o fígado gorduroso. Não tem outro jeito. E o primeiro erro que você não pode cometer é emagrecer rápido demais. Por quê? Quem tem gordura no fígado, quem tem esteatose hepática, se você fizer uma dieta muito restritiva, se você fizer mudanças de uma hora para outra, um emagrecimento muito rápido pode prejudicar o fígado, pode prejudicar quem tem gordura no fígado, inclusive aumentando as áreas de necrose, as áreas de lesão no fígado. Então, emagrecimento rápido demais é um dos erros e um dos principais erros que eu vejo na minha prática clínica. Eu não me apresentei, se você não me conhece ainda. Eu sou endocrinologista, sou especialista no metabolismo, também nos hormônios, mas nas doenças metabólicas. Então, preste atenção nisso. Emagrecimento muito rápido prejudica a gordura no fígado. Isso é muito frequente. Vários e vários pacientes chegam relatando assim, ó, emagreci, o outro médico lá falou que eu tinha que emagrecer, eu acabei cortando tudo da alimentação, perdi vários quilos em um mês, só que a gordura no fígado piorou, então não estou entendendo nada. Além de não melhorar, piora. Agora você já sabe, não vai fazer mais nenhuma dieta restritiva, não vai emagrecer de uma hora para outra achando que isso vai te ajudar, porque não vai. Bom, esse é o primeiro erro. Número 2. O segundo erro é sobre a reversão. O que você acha? Vou fazer uma pergunta aqui. Antes de ver o vídeo, antes de ver essa explicação, responde para mim. Você acha que gordura no fígado é reversível? Tem reversão? Esteatose hepática? Fígado gorduroso pode voltar ao normal? Sim ou não? Aqui nós precisamos saber qual o grau da gordura no fígado. Qual o estágio? Quanto de gordura que tem no fígado? Se for grau leve até moderado, dependendo da referência, né, de leve para moderado, nós podemos, com modificações de estilo de vida, são várias coisas que você vai ter que fazer, mas no estágio leve, por exemplo, é possível reverter e melhorar a parte da gordura no fígado. O que acontece é que muitos pacientes já chegam extremamente desanimados. Ah, não tenho o que fazer, me falaram que não tem reversão. Então, isso em partes não é verdade. Por que eu falo em partes? Porque no estágio 3, no grave ou avançado, por exemplo, o que nós queremos, já que não tem reversão, você não consegue melhorar totalmente, quando o fígado já foi machucado, o que acontece? Qual é o problema da gordura no fígado? Pode causar inflamação no fígado, um processo chamado esteatohepatite. A gordura no fígado acaba machucando os hepatócitos, as células do fígado, e esse machucado, essa lesão, acaba prejudicando o fígado. Pode gerar uma cicatriz, pode ter o processo de fibrose, a área do fígado não consegue funcionar, a área machucada do fígado, então a função do fígado pode ficar prejudicada. Se isso não for tratado, pode evoluir para cirrose, inclusive com sintomas de amarelão, inchaço, várias alterações metabólicas, inclusive aumentando o risco de câncer de fígado, aumentando o risco de carcinoma hepatocelular. Então, nesse estágio, o estágio avançado, não fique desanimado ou desanimada. Apesar de não ter nenhum remédio milagroso, tem como, através das modificações do estilo de vida, você conseguir estabilizar. Parar de progredir já é uma grande vitória quando se trata de gordura no fígado, tá bom? Então, estágio 1, dependendo até o estágio 2, é possível reverter. Estágio 3, estabilizando, já é uma grande vitória. Número 3, o terceiro erro, e esse aqui também é extremamente frequente. Será que quem tem gordura no fígado pode comer frutas? O que você acha? Pode. A frutose presente nas frutas não prejudica o fígado. O que prejudica é o excesso de frutose. Outra questão é sobre o índice glicêmico das frutas.
a carga de açúcar que cada fruta tem e quanto que vai aumentar o seu açúcar no sangue. Isso você tem que ter cuidado quando vai consumir algumas frutas. Tem que ter preferência por frutas com baixo índice glicêmico e com uma baixa carga glicêmica. Um exemplo disso, morango, goiaba, são frutas que têm carga e índice glicêmico baixos, uma quantidade de açúcar reduzida e também não fazem um pico de açúcar no sangue. Logo, não tem um pico de insulina e não vai ter, né, todas aquelas alterações metabólicas. Então, você pode, não só pode, como deve, você tem que consumir frutas, só que tem que saber quais frutas você pode ou não, quais são as mais aconselháveis ou não. Eu já fiz um vídeo sobre isso. No final desse vídeo, eu vou deixar uma recomendação para você continuar assistindo, para você aprender mais sobre as frutas, mas sabe que é um erro muito grave parar de consumir frutas, porque são fontes de antioxidantes. Tem muitas frutas que são anti-inflamatórias, que ajudam no processo de reversão, né, estabilização da gordura no fígado. Então não pare de comer frutas, só tem que saber quais são as melhores. Número 4, gordura no fígado não é vista, não existe o diagnóstico de gordura no fígado pelos exames de sangue. Muitas vezes os pacientes me perguntam, né, nós fazemos, né, uma bateria de exames, eu tenho gordura no fígado ou não? Não dá para saber só pelos exames. Os exames de sangue, eles dizem se o fígado está sendo machucado, se tem inflamação no fígado, por exemplo, através das enzimas hepáticas, como o TGO, TGP, em alguns estados, em algumas partes do mundo, esses exames TGO e TGP são chamados de AST, ALT, fosfatase alcalina, gama-GT. Esses exames dizem sobre a inflamação do fígado. Outros exames de função do fígado, como albumina, tempo de protrombina, né, a coagulação, por exemplo, eles falam sobre a função do fígado, as bilirrubinas também, mas se o fígado tem gordura ou não, somente através de exames de imagem. O que seriam esses exames de imagem? O mais frequente é a ecografia, ultrassom do fígado, por exemplo. Outros exames também podem dar esse diagnóstico, como tomografia ou ressonância magnética. Muitas vezes o paciente vai fazer o exame por outra causa, por outro motivo, e acaba descobrindo a gordura do fígado. Então, não tem como saber através de exame de sangue. Aproveitando que eu falei dos exames de sangue, pelos sintomas, também não tem como saber. Porque a maioria, cerca de 80% das pessoas que têm gordura no fígado não vão ter nenhum tipo de sintoma. Quando os sintomas acontecem, geralmente a gordura no fígado já está num grau avançado, que está causando algum distúrbio de função do fígado. Aí sim, você pode ter os sintomas. Mas nos estágios iniciais, a grande maioria não vai ter nenhum tipo de sintoma. Então isso aí é um mito também. Não é porque a pessoa não tem nenhum tipo de sintoma que não vai ter gordura no fígado. Isso muitas vezes acaba atrapalhando o tratamento. Porque a pessoa se sente bem, tô me sentindo bem, então tá tudo certo. Quando na verdade o fígado já tem, né, um processo de esteatose hepática, já está ficando com infiltração de gordura. Número 5. E esse erro aqui é um dos principais, né? Todos eu estou falando aqui, são erros frequentes, porque realmente eles acontecem, que é sobre o exercício físico. O exercício físico pode ajudar na gordura no fígado? Pode. Não só pode, como ajuda. Só que tem um porém aqui. Tem um número que os estudos relacionam com a melhora metabólica. E esse número seria de pelo menos 150 minutos por semana. Isso tem que ser dividido em 3 ou mais dias. Então, assim, eu faço 2 horas por semana só no sábado. Vai adiantar? Não, não vai adiantar. Então, pelo menos 30 minutos, 5 dias por semana, ou então 50 minutos, 3 dias por semana. Alguns estudos colocam esse número um pouco maior, cerca de 250 minutos por semana, também dividido em 3 ou mais dias. Então aquela história de quem trabalha, né, principalmente as pessoas que trabalham segunda a sábado, mas domingo eu faço exercício, não está adiantando? É porque tem que ser fracionado para você aproveitar do ponto de vista metabólico. Quando eu falo em exercício físico,
eu vou frisar aqui, você tem que escolher um exercício que está a seu alcance. Então, se for caminhada, pode ser caminhada? Pode ser caminhada. Você se exercitar em casa, pode ser também. Não fique colocando muitas restrições, porque daí você acaba não fazendo. E o número 6 e o último erro é não entender sobre a doença. Não existe outro caminho a não ser através da informação. Não tem como. Porque hoje em dia, qualquer um que quiser escrever algum comentário ou publicar alguma coisa, ele pode publicar. Não tem esse filtro. Não tem como alguém filtrar o que é verdade ou o que é mentira. Então vai de você conhecer sobre a doença, você se informar e saber o que é verdade ou não, em quem acreditar ou não, né? Não cair nessas falsas promessas. E também entender que a gordura no fígado não é uma causa, e sim uma consequência. Ela acontece por algum motivo. Alterações metabólicas, distúrbios hormonais, como hipotireoidismo, alterações no cortisol, o excesso de cortisol ou hipercortisolismo, também aumentam a frequência de gordura no fígado. Alterações metabólicas como resistência à insulina, o hormônio insulina não consegue agir, muitas vezes por causa da obesidade. Está relacionado também resistência à insulina com o quê? Diabetes. Então são condições que frequentemente eu encontro no mesmo paciente, diabetes e gordura no fígado. E qual é a chave aqui? Você conhecer quais as modificações que você deve fazer, saber os melhores e os piores alimentos e buscar informação. De 0 a 10, qual nota você dá para esse vídeo? Se for 10, eu faço mais vídeos como esse. Também coloca a cidade que você está assistindo, de qual parte do mundo que você pertence. Escreve aqui para mim. Como eu falei no vídeo, eu vou deixar a recomendação de um vídeo sobre as frutas para gordura no fígado, para você entender mais sobre o índice glicêmico, sobre qual a ação das frutas no nosso metabolismo. Se você já viu esse vídeo, vou deixar uma recomendação, uma playlist inteira sobre gordura no fígado, com os melhores alimentos, com os piores, quais hábitos são saudáveis e que quem tem gordura no fígado deve fazer.